Olha, amanhã de quinta-feira, 6 de agosto de 2026, estamos no inverno brasileiro, a lua é minguante, temperatura na casa dos 19 graus centígrados. Bem-vindos ao Jornal no Campo, com Adriano Ramos Cardoso, professor, zootecnista e também veterinário. A pauta de hoje é a linguiça caseira, que é uma tradição que passa, repito, de geração em geração e também pode ser, claro, uma excelente fonte de renda para produtores rurais e empreendedores. Mas para garantir um produto saboroso e seguro para o consumo, é preciso escolher uma boa carne, acertar na mistura dos temperos, utilizar tripas de qualidade e seguir todos os cuidados de higiene durante o preparo. Então é importante saber, né? Quais as carnes são mais indicadas para produzir uma boa linguiça caseira? Qual é a proporção ideal entre carne e gordura? Quais temperos não podem faltar em uma receita tradicional? Como escolher e preparar corretamente as tripas? Quais são os principais cuidados com a higiene durante a produção? Existe diferença entre fazer linguiça para consumo próprio e para comercialização? E como evitar que a linguiça fique seca ou perca o seu sabor? Qual é a importância do processo de descanso da massa antes de embuti-la? Enfim, são tantos segredos, né? Por isso que eles são passados aí de geração em geração. Professor, antes da gente falar sobre a linguiça caseira, existe aí alertas tanto da CIMEPAR como também da Defesa Civil, principalmente Rio Grande do Sul, também para nós aqui, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, com relação aí a este ciclone extratropical, conhecido como ciclone bomba, né? Mudou radicalmente, né, o tempo com relação a essa madrugada. Acompanhamos aí trovoadas, relâmpagos, chuva forte já de manhã, granizo também em vários pontos aqui do nosso município de São Miguel. É a questão do velho tempo, né, Adriano? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Nem sei se é o velho tempo, é o novo tempo. Eu sei que tá muito louco esse ano. Diferente, né? E nós, Elinho. E o seguinte, a questão toda é que nós não somos acostumados. Quando a gente vê aqueles tornados nos Estados Unidos devastando um município inteiro, localidades inteiras, eles estão preparados. Tanto é que o número de vítimas é muito baixo, e muitas vezes nem existe, porque eles estão preparados. Eles fazem as suas estruturas pensando nisso. E é o nosso maior erro, sempre achar que não vai dar nada, tudo vai passar. E tudo muda. Nós temos aí inúmeros fatores e o pensamento do que nós fazemos e construímos, nunca nós se planejamos para algo de adversidade, como construir uma casa no morro, como construir uma casa beira-rio, como construir nossas instalações aonde a direção do vento pode destelhar. Mas como que eu vou prever isso? Mas existe a engenharia para isso, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouco sobre essas questões, porque são fatores reais, e fatores reais podem levar a vítimas. Mas vamos esperar, porque isso é só o início. Nós temos aí uma consideração de chuvas muito alta para outubro, pensando que agora é só o começo. Se concretizar lá em outubro, nós teremos aí quase 200 milímetros acima da média na nossa região, para outubro. Então, com 88% de chances disso acontecer. Mas enquanto isso não acontece, vamos fazer um salame, vamos fazer uma linguiça, vamos fazer um salsichão, ao nome que nós damos ao nosso produto. E com isso nós temos que ter todos os fatores quando a gente fala em gourmet. Quando a gente faz o linguição do dia a dia, e aí ninguém se importa, e corta e mexe no meio do pão e consome, ou faz assado e ninguém aprecia e já mexe uma cerveja atrás, coisas que é do dia a dia, o trivial. Agora, quando vai para o processo gourmet, que a gente vai apreciar, que a gente vai ter um cuidado, e o principal cuidado é a higiene,
Porque tem muitos casos, né? Como a gente citou agora, casos de temporais, nós temos muitos casos de botulismo, muitos casos de salmonela. Nós temos muitas intoxicações por embutidos que muitas vezes a gente desconhece, mas que levou à mortalidade de humanos. Então não é que deu uma intoxicação apenas e o cara foi para o hospital, tomou lá um sorinho e voltou para casa. Não. Muitos, né, são dados que teve essa intoxicação e dessa intoxicação levou à mortalidade. As bactérias são um dos quesitos que nós devemos ter o maior dos cuidados. Então tentar fazer com que não haja alguns princípios de contaminação. Por mais que a gente diga, viu, mas isso a vida inteira eu fiz assim. Tudo bem, a vida inteira naquele local que tu fez assim, nunca teve essa bactéria. Mas pode ser que venha um dia um visitante, venha um rato, venha um pássaro, um animal e faça as suas necessidades ou traga nas patas para aquele ambiente. Como que? As tábuas de picar carne, né? Quem é que não tem uma mesa guardada em casa, uma tábua de picar carne, uma tábua de manipular esse tipo de alimento, né? Então, é um dos fatores que a gente tem que ter muito cuidado. Então, uma boa higienização, passar produtos adequados, uma água quente, né? Tudo ajuda. Não que tudo isso vai fazer com que não haja essa contaminação, mas tudo auxilia para diminuir essa contaminação. Sempre usar os utensílios bem lavados, bem higienizados, lavar bem as mãos, tentar evitar o máximo possível de contaminação e fazer aí todo o processo. E o processo que tu colocaste ali, números de ações que a gente tem que pensar. No momento do abate do animal, um animal que não passa por estresse é um sabor e qualidade de carne. Quando o animal passa por estresse, essa carne ela muda a coloração, ela muda a sua composição, a sua maciez. Um animal estressado é onde você passa a manhã inteira para tentar pegar um animal num campo como um bovino ou um chiqueirão e tira o porco e pendura e leva para um lado, leva para o outro, até fazer o processo. Toda essa incidência de estresse libera hormônios de estresse e deixa a carne mais dura, mudando o sabor. Então começa por aí. Faça a picagem desse produto. Quantas vezes tu passa na máquina? Uma vez? Duas vezes? Qual que é o número da tua peneira? Tu vai fazer uma linguiça mais grossa, mais fina, uma massa mais saborizada com a gordura? Eu não gosto de botar muito gordura. A gordura a gente sabe que ela dá liga, ela ajuda a dar liga e também ela dá sabor. Só que o excesso de gordura também é prejudicial à saúde. Então, aquele que é apreciador, né, desse tipo de material, mas tem um problema com colesterol alto, claro que deve consumir o mínimo possível desse alimento ou colocar o mínimo possível de gordura. Vou colocar uma gordura a mais para dar um sabor, como um toicinho, pode ser colocado. Faz a picagem, faz uma picagem menor. Na hora de passar o produto, não passa o toicinho para picar, né, para moer, para deixar a carne moída, para misturar junto, deixar ele em pedaços e você adiciona dentro da massa na hora de colocar. Então isso favorece a um sabor diferente. Então eu piquei o material, eu misturei com essa massa e estou fazendo a linguicinha, né, que é o salsichão que nós encontramos, que é aquele pequenininho enrolado, ou a linguiça que é tradicional lá, em torno de 60 centímetros, que tu deixa ela enrolada e bota no espeto ela inteira. Essa você adiciona água até 6%. Até 6%. Qual que é a média que a gente coloca? 3% de água. Por que a gente coloca água? Para dar liga. Água gelada e água filtrada. Então a água gelada você pega, coloca junto com essa massa, deixa descansar e aí você vai fazer a linguicinha. Por quê? Porque dando essa liga, até na hora de você fazer ela ajuda a fazer o cozimento desse material. Já o salaminho não vai água. O salaminho ele é seco, ele precisa desidratar. É diferente da linguiça. Então, quando o salaminho você vai fazer toda a massa, você vai fazer o produto, aí você não vai botar o toicinho, né? Se você não quiser fazer só a massa seca, mas também tem
o salaminho de pernil, tem o salaminho de lombinho, tem o salaminho de copa. Então tudo isso ela vai dar um sabor diferente. Se eu fizer um salaminho só de pernil é um sabor, só de lombinho ou se fizer da copa é diferente. Por que da copa? Porque da copa do pescoço tem um maior teor de gordura. Então ele dá um salaminho mais gorduroso, mais saboroso, mas não vai esse produto. Porém, nós vamos adicionar produtos. O que dá os sabores adicionais? Um bom de um sal branco, né, na porcentagem no máximo de 3%, para não fazer a salga, podendo na linguiça você adicionar tempero verde para consumo rápido, não que tu vai fazer, vai deixar lá no freezer congelado, lá 3 meses, consumo rápido, questão aí de uma semana, senão altera totalmente o sabor desse produto, consumo imediato. Se não colocar o tempero verde, você vai colocar os temperos secos. Alguns adicionam temperos secos desde um chimichurri, mas o tradicional é a boa de uma pimenta, utilizar, hoje já vem pápricas defumadas, algum produto defumado que dá um sabor defumado a esse tempero, e aí você adicionando todo esse material, podendo acrescentar um queijo ou não. É muito gostoso, né? Uma linguicinha hoje com queijo. Ou se usa um queijo, pode ser um provolone ou o queijo coalho, que geralmente o pessoal mais usa o queijo coalho que faz assado, auxilia na hora de assar ele, que não vira todo aquele derretimento, ele fica mais consistente. E o salaminho, muitos utilizam da pimenta, muitos não gostam da pimenta, eu sou até intolerante à pimenta, mas se eu uso um sal, podemos usar uma noz moscada. Noz moscada se usa muito na copa, né? Fazer a copa. Então, vai muito do sabor, do gosto, e muitos perguntam, a gente adiciona vinho? Cada um faz o seu tempero. Tem linguicinha que bota um vinho, tem uns que botam um pouquinho de vinho até no salaminho, mas vai muito do tempero de cada um deve criar o seu tempero. Mas o básico é poucas proporções, para não deixar sobressair o gosto. Muitas vezes a gente consome alguns materiais com excesso de gosto de alho. Aí tu fica com aquele gosto o dia inteiro de alho na boca. Até no primeiro momento ele é saboroso, mas depois ele começa a repugnar e o pessoal começa a não consumir mais esse alimento. Todas as dosagens tem que ser, você tem que sentir o sabor junto com o que é o mais importante, que é a carne do produto. Então aquilo não pode se sobressair ao sabor do salaminho ou da linguiça. E na escolha das tripas, nós temos tripa salgada, a tripa in natura que vem sem salga e a tripa seca. Qual que é melhor? Eu gosto muito da natural e da tripa seca. A salgada, muitas vezes, chega para nós, não é bem feita, ela vem com cheiro. Até tirar aquele cheiro dela, nós temos que colocar um vinagre, colocar um limão, esperar, ir lá. Mesmo assim ainda deixa um sabor. Por isso de a gente utilizar a tripa, essas naturais, que a gente compra, que vem direto dos frigoríficos onde abate suíno. Aí vem a tripa seca, podendo ser tanto de suíno como pode ser de bovino. E aí a salgada seria a última que a gente utilizaria. Mas tem ainda a sintética, que é muito boa para esse tipo de produto. Quando a gente não encontra outras e não quer passar pelo processo de ajuste, né, de colocar ela em água, fazer o molho, fazer a preparação dela, vem a sintética hoje, se utiliza muito, não alterando o sabor do produto. Professor, para quem deseja transformar essa atividade em um negócio, principalmente na agricultura familiar, quais são os primeiros passos? Quando a gente vai vender e precisa vender aí com inspeção, pegar um planejamento, ir atrás de pessoas que tenham o conhecimento, que façam esse planejamento para a construção de instalações adequadas para cada segmento, seja ele municipal, estadual ou federal. Quando a gente vai legalizar o nosso produto e a gente vai lançar produtos de qualidade no mercado, tem que passar por esse processo. Independente como a gente vai estar vendendo ele ou para quem vendendo ele, a segurança alimentar ela é importantíssima. Então, quando a gente procura os órgãos competentes, a gente tem que dar encaminhamento dessa documentação e posteriormente fazer os ajustes, construção e a liberação do local. Tem um trâmite, tem um tempo, demora e a gente deve sempre procurar estar se aperfeiçoando. Mas o primeiro passo para tudo isso é procurar se existe um mercado
realmente para esse tipo de material que você vai lançar. E assim, a nossa região, ela tem por tradição copiar e não inovar. Isso a gente vê muito, né? Tu vai aí em qualquer supermercado, qualquer estabelecimento, se você olhar, você vai escolher um salaminho por preço, porque nenhum daqueles ali existe um diferencial. Muda um pouquinho a massa, porque um bota um suíno que é um leitão comprado só o pernil, o outro compra uma porca velha de descarte, o outro usa isso, o outro usa aquilo, mas os sabores são muito semelhantes. Então, quando a gente vai partir para um processo gourmet e você quer agregar valor ao seu produto, você tem que saber qual que é o teu nicho de venda. Então, para quem você vai vender? Qual supermercado você vai vender? É um restaurante? É um hotel? Eu tenho um produto especial que só eu tenho nessa região. Aí você começa a diferenciar o teu produto. E a busca por produtos de qualidade parte do consumidor. E o consumidor quer isso hoje. Ninguém mais quer comer só o tradicional, o trivial. Porque o trivial você vai ali em qualquer lugar e tenta comprar o mais barato. Mas quando você quer comprar algo gourmet, que você vai fazer um corte de um salaminho, botar numa tábua de frios, comprar um queijinho, botar junto, aí você vai pegar um mel de boré, que tem um sabor diferenciado, uma pimenta diferente, um produto diferente, e vai apresentar para os teus convidados em casa, é outro tipo de alimento, né? Então, esse mercado existe muito. Nós estamos do lado de Foz do Iguaçu com a maior rede hoteleira do Brasil. O maior número de hotéis do Brasil é em Foz do Iguaçu. Isso é pelo censo. Todo esse povo aí, ele vem por meio de turismo. E o que ele quer provar? A culinária, quer conhecer os locais, quer estar num ambiente diferente. Quando a gente sai, a gente não faz a mesma coisa? Ou a gente sai da nossa casa para ir visitar ou conhecer algum lugar e quer comer arroz e feijão? Quer comer o prato típico da região, coisas diferentes. E além de consumir, ainda quer levar aí uma amostra. Então a gente tem que partir para esse pensamento. Se o município quer crescer, nós temos que crescer com a mentalidade de que tudo tem que ser diferente daquilo que é trivial. Obrigado, Adriano. Até terça-feira. Um abraço a todos, fiquem com Deus e que esse tempo aí vá. E deixar aqui um convite. No sábado nós vamos estar com um evento lá na Nativa Agropecuária. Vamos estar em parceria com o Hospital Veterinário da Uniguaçu. Vamos ter um dia de campanha de doação. Vamos ter várias empresas envolvidas, empresas de ração, vai ter uma empresa de roupa Caltrim, já que no domingo é o Dia dos Pais, né? Quem quiser presentear seus pais pode estar passando lá. E às 10 horas da manhã vai ter uma apresentação com o João Adestrador. Ele vai ensinar as pessoas como adestrar seus animais, ter uma noção de adestramento. É muito bacana, já assisti várias vezes a apresentação. Ele vem lá de Cascavel, leve seu filho, né? Leve seu parente, vá lá ver essa apresentação. É muito bonito, até os animais esse é um diferenciado. E ele dá uma técnica que tu se surpreende, né? O que nós fazemos errado com o nosso cachorro, que é aquele cachorro que come o sofá, que faz buraco, que come as fezes do gato, enfim, é muito bacana. Vão lá nesse sábado agora, 8/8, vamos estar esperando vocês lá e nós vamos ter uma grande festa ali na Agropecuária Nativa. Obrigado, Adriano, um grande abraço, participem, bom dia. Você ouviu no Jornal da Manhã.